Começando então, diretamente do Johnny Studios, aqui em Cachoeirinha. Hoje eu tenho a honra de conversar com ele, pai de família, líder de jovens, também um excelente exemplo de pessoa a ser seguida. Dono de 12 contrabaixos incríveis e apaixonantes. Eu converso hoje com Fernando da Rosa Borges. Fernando, obrigado por estar aqui, cara. Capaz, cara. O prazer é todo meu. Tu sabe o quanto eu te admiro também. Toda a nossa história que a gente se conhece, desde que a gente tocou pela primeira vez. Acho que foi o primeiro encontro no estúdio, né? É verdade. Muitas histórias começam assim, dessa forma. Então, pra mim é um prazer estar aqui de coração e obrigado pelo convite. Capaz, mano. Obrigado por ter aceitado o convite e de sempre, né, cara, tá sempre disposto, né? E eu ia te perguntar, assim, quando eu vejo pessoas dispostas, eu já começo a sempre lembrar de ti como uma pessoa que tá sempre pronta, né? Sempre que eu te pergunto, vamos fazer. Sempre foi assim, cara? Ou é só comigo que tu gosta de mim? Não, cara, tu sabe que na vida a gente cultiva... Tem um ditado popular que se diz que a gente cultiva amizades, né? A amizade é aquela coisa que a gente leva pro resto da vida. E aí sempre quando tem uma possibilidade da gente participar de algo, fazer algo junto, cara, isso é muito legal, né? Desde a parte quando a gente é adolescente, quando a gente atinge a idade adulta, jovem, adulto, né? A gente acaba sempre cultivando amizades, aquela coisa toda, e sempre a vida é assim, né? Tu tá sempre querendo te inserir no meio social, né? Quando tu te insere de uma forma legal, com pessoas legais que a gente gosta, a gente procura sempre estar junto. E, claro, no nosso meio musical, é muito legal participar sempre, né? Que legal. Então, eu sou um cara que gosto muito da música, gosto muito de estar com os amigos, né? Sempre que a gente pode. Sou um cara com pouco tempo, né? Mas o tempo que eu posso, eu sempre procuro participar, fazer algo, estar sempre junto. Que legal. Onde é que surgiu a tua história com a música? Como é que começou isso? Começou desde pequeno? Tua família são músicos? Tem bastante pessoa que toca? Como é que é? Eu vou te confessar que não. Minha família não são de músicos, não. Eu acho que eu fui um dos primeiros, assim, considerando parte de avós pra cá, né? Cara, com 11 anos, eu acho que minha história com música começou mais ou menos assim. Essa história é legal. Com 11 anos, eu lembro... eu vim numa família muito humilde. Meus pais, meu irmão... Eram meus pais e meu outro irmão, né? O mídia ganhava 1 milhão por mês, assim. Hã? Ganhava 1 milhão por mês. Não, longe disso. Muito humilde mesmo. A gente morava na Vila Santo Operário, ali em Canoas. Meus pais moram ali ainda hoje. Que legal, graças a Deus, uma condição muito melhor hoje, né? Que bênção. E eu lembro que em algum momento, cara, eu era um adolescente, uma criança de 10 anos, esperando a adolescência, 10, 11 anos. E eu lembro que em algum momento isso foi sempre muito profundo, assim. Eu lembro que tinha uma comunidade católica ali na vila, né? Uma igreja bem grande, Nossa Senhora das Graças, se não me falha a memória. E eu lembro que eu fiquei sabendo da escola dominical. Não era escola dominical, era outro nome, enfim. Né? E aí era para fazer catequese, aquelas coisas todas que a igreja católica proporciona para os jovens, né? Até para seguir todo o cristianismo, né, com a condição católica. E eu lembro que me chamou a atenção o convívio com eles, com aquelas crianças, porque tinha aula de violão. E era de graça a aula de violão. Né? Olha. E eu, na época, meus pais não tinham condição de pagar uma aula de violão pra mim. Então, de graça já te chamava a atenção. Já me chamava a atenção. E aí eu lembro que eu fui pra lá e eu nunca me esqueço. Aí eu peguei um violão emprestado do meu tio. Meu tio já é falecido hoje, né? E, cara, eu lembro como se fosse hoje. Ele tinha, acho, 3 cordas. O violão tinha só 3 cordas. E dessas 3 cordas, elas não eram as cordas certas para os lugares onde elas estavam. E o meu pai pegou aqueles arames de construção e completou as outras 3 cordas para vir para aula. Acredito, sério. Porque eu lembro que eu fui na aula, daí eu fui sem violão, e aí eu conversei com o professor, que era um padre na época até. E ele disse pra mim, não, traz aí, porque os primeiros movimentos é aquele movimento mecânico dos braços, dos dedos, tu vai fazer muita atividade nesse sentido. Sim. Não vai ter muita sonoridade no início, né? Sim. Então traz do jeito que tu tiver lá, pode trazer faltando corda, não sei o quê. E eu lembro que o pai fez isso. Cara, eu fui com 3 cordas, sei lá que cordas eram na época. E as outras 3 eram arames de construção. Meu Deus. E fixados ali, né? E, cara, eu nunca me esqueço. Eu fiz 2 aulas e com aquilo eu comecei a frequentar a igreja católica, né? Ia nas missas, tudo. E
meu primeiro contato com música foi assim. Mas, claro, tinha toda uma condição de família. Nós não éramos cristãos, né? Meus pais tinham muitos problemas com relação a isso. Problemas familiares de uma família não cristã, né? E eu era um adolescente de 10 anos que buscava alguma coisa que fizesse minha família se acertar, assim. Quando eu digo minha família, meus pais. Sim. E eu, até hoje eu vejo a mão de Deus nisso, porque eu era muito novo pra pensar assim. Eu era muito novo na época pra pensar dessa forma. Pra ter essa maturidade, assim, de imaginar. Exato. E eu ficava matutando as coisas e, pra resumir também, não tomar todo o tempo assim, cara, Não, eu lembro... vontade, que é tranquilo. Eu lembro que eu participava das missas, eu participava dos movimentos e nada mudava na minha casa, sabe? Sim, não tinha uma transformação. Os assim. meus pais não iam junto. Mas eu pensava, eu sempre tinha pra mim que não, eu vou lá, eu vou trazer algo pra casa. E nada mudava. E até que um dia, a minha mãe encontrou uma vizinha que ia numa igreja evangélica, no ministério ali em Canoas. Ministério bem pequeno, né? Ministério Ocenáculo. Igreja Evangélica Cristã Ocenáculo. Olha só. Existe ainda? Existe ainda. Que legal. Existe ainda. E aí a minha mãe recebeu o convite para ir e foi. Quando ela foi, né, igreja evangélica ela é um pouco diferente de igreja católica nesse sentido, na parte musical, né? Sim. Pode ser qualquer lugarzinho, tu vai ver um violãozinho, tu vai ver um tecladinho, uma bateriazinha, uma panela lá batendo, alguma coisa vai ter sempre. Isso para uma criança chama muita atenção. Chama muita atenção. É aquela coisa da sonoridade, mesmo que humilde, de alguma forma, ela vai chamar atenção. Que legal, cara. E aquilo me chamou a atenção do jeito que, cara, eu nunca me esqueço. Eu fui num culto com a minha mãe, e aí toda aquela sensação de estranheza, tu vê as pessoas, a igreja evangélica normalmente ela é mais barulhenta, né? Sim. Tem toda aquela situação diferente, as orações são diferentes. A liturgia do culto acaba sendo diferente. Exato, ela é totalmente diferente, né? A igreja católica tu entra e tu recebe um folhetim, tu sabe exatamente o que tu vai cantar, o que tu vai falar, o que tu vai ouvir, a mensagem, tudo. A igreja evangélica, tu entra nela, tu não sabe, é uma incógnita, né? Tu não sabe o que vai acontecer. Então isso te surpreende muito. Mas a minha cabeça tava nos meninos que estavam tocando. Uma meninada tava tocando, daí tinha um menino tocando violão, tinha outros, o irmão grandão, que tocando teclado, e mais um rapazinho tocando, acho que era um pandeiro, alguma coisa assim, sabe? E eu me apaixonei por aquilo, né? Uau. E aí a minha mãe, que sabia que a minha mãe começou a frequentar, começou a ir devagarinho. E aí tu começa a ver a mão de Deus na família, né? Tu começa a ver as coisas mudarem de alguma forma. E eu lembro que nesse meio tempo, a minha mãe esperta, né? Ela foi no pastor, aquele irmãozinho que tava tocando teclado era o pastor da igreja. Né? Ele tava tocando era o pastor. Tinha os dois pastores presidentes, o casal mais velho, e tinha o filho deles, que era o pastor mais novo, que era o que tocava teclado, né? Uau, cara. E aí a minha mãe foi lá e disse, não, ele dá aula de graça. E é aqui que eu quero. E ele me arrumou, eu lembro que ele me... E aí a gente foi, claro, pegando intimidade, aquela coisa toda. Comecei a participar das escolas dominicais. Sim. Aí me interagir com a gurizada da época. E eu lembro que daí eu comecei a fazer as aulas com ele e ele me deu uma guitarra. Ele deu? Ele me deu. Nossa, ele deu. Mas era assim, era um cacareco. Era um berimbau que tava tirado num canto, sem corda, sem nada. E eu lembro que meu pai, na época, ele trabalhava na Unesul, se não me falha a memória, empresa de transporte, né? Sim. E aí ele tinha um colega dele lá que fazia pinturas, o cara trabalhava com pintura. E ele mexia com madeira também. Olha. Então lá que já começou, uma coisa liga a outra. Tu vê que é tudo uma grande linha com pontos conectados. Exatamente. Né? Tu vai fazer algumas perguntas pra mim. Onde é que começou aqui? A história continua. Mas deixa eu te interromper um pouquinho. Tu faz essa reflexão de da onde veio as coisas? Sim. Eu faço às vezes, sabe? Por que eu penso tal coisa? Sabe? Por que eu falo de tal jeito? Por que eu tenho essa atitude? Daí eu vou voltando e vendo da onde surgiram, assim, sabe? As manias da gente, às vezes até os gostos, né? Os gostos. Eu ia dizer exatamente isso. O meu gosto hoje por luthieria, que eu sou apaixonado por luthieria. Não sou luthier, não faço nada, não sei fazer nada, mas eu sou apaixonado pelas pessoas que fazem. Sim. Né? Que trabalham com isso. Então tem muito contato com gente assim. E eu acredito que foi, porque eu lembro muito dessa época, porque eu fui, o pai levou que era um berimbau da igreja, né? Ele levou pra lá, o cara lixou, passou massa, pintou. Olha. E me trouxe de volta, era outro instrumento, sabe? E ali começou a minha história, meu amor pela música. Uau. E meu amor pelo instrumento, por guitarra na época, né? Depois ganhei um violãozinho.
E aí, aos 11 anos, 11 para 12 anos, foi quando eu conheci Jesus. Que daí eu realmente... inserido nesse meio, e aí em determinado momento tu tá envolvido por tudo, mas tu não sabe por quê, né? Tu tá envolvido por, tô aqui pela música, pela amizade, pelas pessoas que estão aqui, eu tô acostumado a vir aqui. Sim. Mas daqui a pouco chega aquele momento que Jesus te toca o coração, né? Então, isso tudo foi um complemento. Eu acredito que, na verdade, meu início com a música, ele foi muito ligado àquilo que Deus fez para me chamar, para me trazer para perto dele, para mim conhecer ele, sabe? Foi a porta de entrada para mim. Isso talvez eu não tenha dito para ninguém. Eu nunca falei isso para ti, inclusive. Pois é, por isso que eu tô prestando muita atenção aqui. Isso foi eu tenho para mim sim que foi dessa forma, entendeu? Foi um recurso que Deus usou para te chamar a atenção enquanto criança. E eu vou te dizer mais, tem muito mais além disso. Olha. A música me trouxe a Luciane, né? A tua esposa, a Luciane, minha esposa, né? Luciane Borges. Te amo, Lu. Porque ali eu conheci a Luciane. Eu com 11 anos de idade eu conheci a Luciane. Ah, não. Vocês se conheceram com 11 anos? 11 anos. Ela tava na mesma igreja. Na mesma igreja. Ela já frequentava a igreja há 1 ano e pouquinho, mais ou menos, na época. Ela, os pais dela. Mas ela é recente também, vocês dois estavam recente. Recente também. E ela teve esse encontro com Jesus na mesma época que tu? O encontro dela com Jesus? Apesar de ela já estar há 1 ano, né? Eu vou te falar que quando eu conheci ela, a gente tem a história muito parecida na igreja, porque a gente se batizou nas águas no mesmo dia. Olha! O nosso batismo no Espírito Santo ele foi regulando na mesma campanha de batismo. Não foi no mesmo dia, mas teve uma semana, não me recordo direito, uma campanha que teve. A gente se batizou na mesma campanha, né? Então, se eu te disser aqui, eu vou te mentir exatamente se foi a mesma história no mesmo momento, mas que regulou muito a mesma época, assim, com certeza. Foi na nossa adolescência mesmo. Que legal, cara. Foi naquele momento. A história tua e da Lu, assim, a gente já se conhece há bastante tempo, né? E parece que são coisas de almas gêmeas mesmo, assim, né? É uma coisa que as almas nascem, assim, pra assim, que vocês se completam de um jeito que eu não consigo ver vocês... parece que nenhuma crise é maior do que o que vocês sentem um pelo outro. Parece que é isso, sabe? Resumindo, assim, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter... Isso é normal, né? Todo relacionamento tem, mas me parece, olhando vocês como casal, que isso nunca chega nem perto de ser tão grande quanto o sentimento, né? De repente, até porque vocês têm uma história muito longa juntos, né? E a gente... eu sempre costumo... Eu tenho isso pra mim também. Eu, dos meus 11 anos até os meus 15 anos de idade, toda a questão... eu vou te dar 3 itens da minha vida que são muito importantes pra mim, que foram nessa época que, pra mim, Deus definiu pra mim. Ou que ele me encaminhou, pelo menos. Olha. Foi a questão do meu casamento. Meu casamento foi ali. Eu lembro que eu me apaixonei por ela a primeira vez que eu a vi, né? Nossa. Eu era um piá, né? Um menino. E alguma coisa aconteceu naquele momento, né? No primeiro momento só da minha parte, né? Só do meu lado. Coisa do menino sofrimento, né? Aquela coisa toda. A questão musical também, que dos meus 11 anos até os meus 15 anos. Meus 15 anos foi quando eu ganhei o meu primeiro contrabaixo. Olha. Né? O meu primeiro contrabaixo foi quando eu vi um menino tocando contrabaixo há 1 ano antes, mais ou menos, com 14 anos. E dali surgiu o desejo de ter um. E aí meu pai me deu um contrabaixo com meus 15 anos. Então ali, meu casamento, foi ali que eu conheci a Luciane. Meus 11 e meus 15 anos, a música ficou muito forte para mim, muito latente. Na minha vida, e toda a questão profissional também. Porque aos 15 anos eu entrei pro meu primeiro curso técnico e ali eu desenvolvi um gosto pela área industrial e tudo que eu sigo desde lá então, né? Tanto que aos 16 anos eu assinei, na época podia ainda, né? Hoje não pode mais de menor assinar carteira. Assinou tua carteira. Mas 16 anos foi quando eu assinei minha carteira pela primeira vez. Caramba! E dos 11 aos 15, o que tu fez, cara? Assim, o que tu estava fazendo? Tava tocando? Tava na igreja? Já tava namorando a Lu ou não? Não. Na verdade, dos 11 aos 15 eu estudava, né? Eu só estudava, participava dos cultos, estava desenvolvendo a música, aquela coisa de aprender violão. Eu lembro que um comentário do pastor para minha mãe, que ele dava aula para nós, tinha uma galerinha fazendo aula de violão, né? E ele dizia assim: irmã, eu vou ser bem sincero pra ti. O Fernando, ele é muito dedicado, mas ele é ruim demais. E ele era muito queridão, sabe? Mas muito, né? Muito sincero. Muito sincero. E ele disse isso pra mim. Eu não sei se ele falou exatamente assim, mas a mãe me falou assim: filho, te dedica, porque senão não vai rolar. Mas que legal que a tua mãe não te desanimou, né, cara? Não. Ela, pelo contrário, ela falou: filho,
tem que te dedicar. Exato. E eu era muito dedicado nesse sentido, né? Então, nessa época eu tava naquele momento, né? Eu lembro que aos meus 13 anos para 14 anos eu já assumi um compromisso naquela igreja que era pequena, né? Mas na frente de uma banda que nós tínhamos montado. Então já tinha algo de Deus ali naquele momento, ali, no sentido de que do meu amadurecimento como pessoa, como homem, né? Sim. Mesmo que seja que estava sendo muito cedo, né? Aham. Eu e a Luciana, nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos, né? Então, dos 11 anos até os 15 anos, Vocês... era um amor eterno, assim, só de um lado. E com 15 ela te notou? Eu acho que sim, cara. Alguma coisa aconteceu, né? Uhum. Alguma coisa aconteceu. Eu brincava com... Hoje eu brinco com ela e sempre dizia pra ela que eu pedia muito pra Deus nas minhas orações que eu queria casar com ela, né? Uhum. Aí, claro que vai chegando naquela época de adolescente ali, que a gurizadinha já começa a olhar pras menininhas e Sim. aquela coisa toda. E aí tem as arriação, tem a gurizada que, não, mas eu gosto dela também, não sei o quê. Muita coisa só pra chatear, pra incomodar. Mas, sei lá, cara, eu sempre pedia pra Deus isso. Que legal. Eu brinco com ela hoje, eu não sei... eu brinco com ela porque, claro, fica aquele sentimento de, tá, mas e o desejo da outra pessoa não vale? Não. Eu quero, ponto final. Azar é teu. Eu não sei o que tu quer da tua vida. Mas eu sei o que eu quero da minha. Ponto final. Eu sou uma pedrinha que um dia tu vai tropeçar. Ponto. Tu botou na cabeça, tu vê a força da mente, né? Eu gostava muito dela, muito dela. Era um menino, né? Era um sentimento puro de carinho, de né? Gostar da pessoa, achar bonita, né? Achar o jeito que fala, aquela coisa toda. Só que eu e o Luciano sempre tivemos um relacionamento bem... de muito atrito, assim, sabe? Ela sempre foi, né? Ela sempre foi muito na dela, aquela coisa toda. Ela tinha um hall de amigos delas e eu não era a primeira linha de amigos, assim. Eu tava junto, entendeu? Fazia parte da juventude da época. Sim. Né? Então tinha um convívio, sim, mas não era próximo, né? E eu creio que Deus fez um milagre nesse sentido, porque eu pedia, mas eu me achava sem condições. Né? E isso não te persegue ou não te perseguiu por um certo momento, ponto de entrar numa ideia de fazer por merecer aquilo ali, ou estar com ela, tipo, vou ser um cara assim, vou trabalhar de tal jeito, vou resolver tudo, vou fazer, sabe? Pra mostrar pra ela que eu mereço, de certa forma, estar com uma mulher tão incrível, né, quanto ela. Não te bateu isso por um tempo? Eu era muito recalcado, cara. Eu era muito, assim, introvertido, sabe? Eu era, por mais que em alguns momentos eu sempre conseguia me conversar tranquilo, né? Desenvolver um assunto, conversar com a gurizada, com os meninos lá. Tanto que a gente montou a banda, eu meio que fiquei de líder deles lá. Mas nessa questão com meninas, eu sempre fui muito fechado, assim. É mesmo? Então era muito difícil pra mim. Eu sinceramente digo assim, ó, se tu me disser que eu planejei algo, eu tentei fazer algo pra impressionar, cara, difícil. Porque eu ficava, sabe aquela coisa assim, eu tô bem contigo aqui, a Luciana entrou. Travava total. Assim, sabe? Mesmo? Travava sempre, muito. Mas sempre tímido, sempre muito tímido. Muito tímido. Só que, claro, aí as coisas mudaram, tu vai amadurecendo, né? A vida vai te fazendo tu amadurecer e essa parte que... Isso os pastores na época começaram a ter uma boa confiança comigo, né? Aquela coisa toda, começaram a me dar trabalho, daí tinha as peças... não existia uma juventude enorme, não existia um líder de jovens, um projeto nesse sentido na época. Era tudo muito simples, muito humilde, assim. Mas, tipo assim, as festas de fim de ano, de Natal, daí a pastora às vezes fala, Fernando, desenvolve uma peça teatral com os meninos, com as meninas aí, faz alguma coisa. Aí eu lembro que isso são pontos da minha história com a Luciane que essa é a parte que a Luciane sabe, né? Que ela conhece e a gente brinca muito com isso. Eu lembro que em alguns momentos, lá com 14 anos, eu comecei a para um pouquinho, né? Tu não quer? Tudo bem, ok, mas eu vou começar a me impor também, né? Sim. E aí mesmo... né, sendo introvertido, alguma coisa assim, nesses projetinhos que a gente fazia, de teatrinho, de ideias. Sempre tem alguma coisinha. Aí eu lembro de um fato que aconteceu uma vez, nós fizemos aí era uma peça de final de ano.
E, cara, me orgulho muito disso, né? Porque naquela época, com aquela idade, eu tive algumas ideias que, cara, vamos fazer um projeto de que vai aparecer uma pessoa, tipo assim, vestido de mendigo, sabe? Todo sujo, todo parecendo velho, que vai ser o Ano Velho. Daí o Ano Velho vai lá, vai falar alguns versículos e vai desenvolver o desenrolar daquilo que aconteceu aquele ano. E depois vai vir uma pessoa toda iluminada, toda novinha, bonita, bem vestida, brilhosa, que vai fazer o Ano Novo. E vai desenvolver um versículo e vai falar coisas, assuntos relacionados a isso, né? Tu teve essa ideia? Eu tive essa ideia, cara. Me orgulho pra caramba disso. Quantos anos tu tinha nisso? 14 anos. Cara, uma ideia muito, muito boa, 14 né? anos. Até pros dias de hoje, 14 assim, para 15 anos. E aí eu lembro que na época, né, a Luciane, ela é um pouco mais velha que eu, ela tem menos de um ano mais velha que eu, assim. Então, só que isso para um adolescente, nossa, eu sou muito mais velho, tu era numa série anterior, né? Mais ou menos isso. Porque depois dos 25, 30, um ano de diferença, tu tá vivendo praticamente as mesmas coisas, né? Não, mas com um adolescente tem essa coisa da série, né? Sim. Isso é uma segregação racial. Uma segregação escolástica. Isso segrega o ser humano, cara. Diga não a isso. Diga não. Vamos lançar a campanha. Diga não a isso, por favor. Por favor. E aí eu lembro que num momento nessa peça eu peguei, adivinha que eu escolhi para o Ano Velho? Peguei a Luciane, tu vai fazer o Ano Velho. E aí eu peguei uma outra menina que tava no grupo também, e aí aquela coisa da competição das meninas, aquela coisa toda. Tu vê que é diferente, tu vê que tu não tinha já a sagacidade que o tempo te traz, né? Porque tu deixou para uma mulher fazer uma coisa considerada velha. Eu peguei 2 meninas para fazer isso, né? E eu fiz, isso a Luciane sabe, né? Eu fiz de propósito, botei ela de Ano Velho. Meu Deus do céu! E aí ela conta isso também hoje pra todo mundo que a gente conversa sobre isso com muita risada sempre, porque eu escolhi ela pro Ano Velho e escolhi outra menina pro Ano Novo. A menina do Ano Novo errou tudo na peça. Ela errou o versículo, esqueceu, começou a rir na frente. E ela, perfeito, certinho. E ela pegou, ela sempre diz assim, que depois daquilo ali, ela pegou um ranço comigo, assim, que, nossa, né? O que ele tá pensando? Coisas do tipo assim, né? E não sei, cara, a partir dali que algo aconteceu, que a gente começou a conversar mais de perto, que a gente começou a conversar, a trocar ideias sobre a nossa vida realmente, eu falar da minha e ela falar da dela pra mim, que até então a gente não tinha essa proximidade pra isso, né? Que legal. Nosso convívio era apenas de estar juntos no mesmo ambiente. Apenas isso, né? Que legal. Talvez se cumprimentar, paz do Senhor, aquela coisa, né? Aquele ritual normal. Sim, e depois dessa igreja vocês foram pra onde, assim? Como é que... Porque tu saiu de lá, né? Sim. E ela ficou nessa igreja? Não. Nós saímos juntos. Nós saímos já... Nós casamos lá nessa igreja. Quantos anos vocês tinham quando vocês casaram? Nós casamos, eu tinha 18 anos. Eu fiz 18 anos em outubro, e casamos em dezembro, dia 21 de dezembro. Olha só. Minha mãe teve que assinar lá. Teve que assinar um termo. Na época a mãe tem que assinar, os pais tinham que assinar. 3 meses vocês namoraram, noivaram e casaram? Não, nós começamos a namorar eu tinha 15 para 16. Sim. Eu lembro que foi quando eu comecei a trabalhar. Foi ao final do curso técnico que eu fiz. E aí nós começamos a namorar com 16, 17. Deu um pouco menos de 2 anos. Entre namoro, oficialmente. Pediu a mão dela em namoro pro pai dela. Aquele ritual todo, falar com os pastores. Que legal. E como é que foi pedir a mão dela pro pai dela? Foi tenso, né? Foi tenso. O pai dela sempre, o seu Tadeu. Um abração, seu Tadeu. Seu Luiz Tadeu. Ele sempre foi um fechadão, assim. Ele sempre foi um queridão. Sim. Mas ele era um cara vigilante, né? Sim. Trabalhava em vigilância, né? Aquela coisa do cara que trabalha com arma, né? Tem todo... Sim, entendi. Tem toda uma situação por trás. Eu vou falar com o pai dela. O pai dela pode ser brabo. Sim, um homem sério. Um homem sério. Mas foi tranquilo. Que bom. Ele sempre foi um cristão muito assíduo, muito próximo, muito fiel, assim. E ele, no momento que eu pedi ela em namoro, eu acho que a nossa conversa foi praticamente um monólogo. Foi muito mais ele me falando e me aconselhando do que ele esperava para a filha dele, mas ao mesmo tempo que Deus esperava de nós, né? Do que propriamente eu falando alguma coisa ou do que eu me justificando dizendo alguma coisa. Então foi muito legal. Eu lembro com muito carinho desse momento. E hoje quanto tempo de casado vocês têm?
21 de dezembro nós faremos 25 anos de casado. Olha, bodas de prata, cara. Boda de prata. É, que bom, né? Um casamento com 25 anos. E vocês jovens ainda, né? Sim. Quando é que veio o desafio dos filhos? Um garoto, né, praticamente. Sim, Um moço. claro. Um mancebo, como eu diria, Mancebo. né? Muito bom. Vou levar isso pra mim. E como é que surgiu a virada de chave dos filhos, cara? Com quantos anos vocês tiveram o Lucas, o primeiro filho? Pois é, nós casamos, né, nós tínhamos, eu tinha 18 anos, né? Uhum. Nós levamos 5 anos, mais ou menos, Olha, 5 anos. para ter o primeiro filho. Quando a gente decidiu ter filhos, que no primeiro momento a gente estava muito claro que a gente queria, pelo menos, se estabilizar de alguma forma, né? Pelo menos ter a nossa casa, né? Ter, pelo menos, estabilizado no emprego, alguma coisa assim, ou Sim. encaminhado, pelo menos, nesse sentido. Conseguiram. Carro, coisas básicas, assim, para que a gente julga que hoje é necessidade primária, né? Já Sim, não é mais hoje luxo. já né? não é luxo, né? Então a gente foi nesse planejamento, a gente foi, né, dessa forma. E a gente teve o Lucas em 2003. Em 2003 a gente teve o Luquinhas. Que coisa. Né? Foi muito legal, foi muito diferente, né? Porque a vida muda totalmente. Na época nós morávamos lá na Matias Velho. Uhum. Ainda era uma casa que a gente tinha construído, mas o mesmo terreno do meu sogro, né? A casa existe lá ainda hoje. E a gente já estava estruturado, eu já trabalhava, já tinha um bom tempo de carteira assinada numa empresa, já tinha uma função que me dava pelo menos uma condição de que se eu sair daqui eu posso ir para outro lugar e seguir a mesma profissão. É isso que sempre preocupa, né? Sim. Aquela questão profissional é sempre tu ter uma linha, vamos dizer assim, de trabalho, do que é a tua profissão. Né? Que legal, cara. Isso a gente buscou, tanto eu quanto ela. A Luciana na época estudava, né? Fazia alguns cursos e a própria faculdade dela também. Então, a gente dá para dizer que a gente conseguiu, não foi nada assim, nossa, uau, como eles, né, passaram de uma estrutura de família de classe média. Não. A gente era bem comum, vamos dizer assim, uma vida bem humilde, mas uma condição mínima, pelo menos, para a gente criar um filho, né? Sim. E tu sempre teve, então, essas duas paixões, no caso, a empresa, que é a área da metalurgia, né? Como tu falou, que sempre gostou, te chamou a atenção, e a música, né? Como é que essas duas coisas não conflitaram? Tu sempre, imagino eu, que quando acontece isso, tu tem que escolher uma para hobby, ou então para atividade secundária, e uma primeira para uma atividade principal, assim, né? É. Até porque senão as duas tu não vai conseguindo levar, né? Sim. Como é que foi? Tu nunca flertou? Nunca teve um conflito, assim? Nunca flertou com viver profissionalmente de música? Eu já tive algumas circunstâncias. Pô, desde os 14 anos desenvolvendo música, mesmo que seja um menino aprendendo, crescendo, né? 15 anos peguei o contrabaixo, estudei, fiz aulas com alguns professores, né? Comecei a tocar. Na época não tinha muita estrutura, né? Nós não temos YouTube, não tinha o YouTube na época, não tinha, né, as ferramentas que tu tem hoje para trabalhar com música, né? Sim, hoje é muito mais então, simples, na época, talvez, ali naquele momento, eu tenha optado por sim ir pro lado da indústria, pelo trabalho secular. Exatamente por isso, porque ele me dava uma condição segura de vida, né? E ele me daria, ao mesmo tempo, a condição de eu ter um equipamento, de eu ter um instrumento melhor, de eu ter condições de, talvez, frequentar alguns lugares que me pudesse. E já nessa época, eu lembro que eu defini para mim, assim, eu acho que eu tenho grandes possibilidades, eu posso, embora eu não me considere um exímio músico... É um excelente baixista, Fernando. Não. Um excelente baixista, um dos melhores que tem no país. Não precisa ficar com falsa humildade, falsa modéstia. Não. Sincero, tô sendo sincero, cara. Eu não sou um velocista, não sou, né? Eu não sou... enfim, não sou, mas eu não me considero. Mas a gente vai dividir, eu entendo, a gente já conversou sobre isso, né? Mas eu entendo que existem dois tipos de músicos. No geral, o que eu penso sobre música é que tem aquele músico que é muito veloz, como tu falou, um velocista, né? Que ela é aquele cara que... 1 milhão de notas por segundo. E tem o cara que, principalmente no contrabaixo, conduz, né? E uma boa condução, às vezes, é essencial. Não só a condução, como as ideias, né? As inversões e tudo mais. Que o velocista, no geral, às vezes, ele se empolga, acaba, na minha concepção, atrapalhando um pouco, né? O desenrolar da linha. Se tu observar as linhas mais famosas de baixo, na minha opinião, é óbvio, elas são linhas constantes, né? Elas não são linhas que tem muita... Claro que tem o espaço do improviso, que todo mundo
músico gosta de fazer alguma coisa assim, mas musicalmente, né, a linha do contrabaixo, as mais marcantes, você pega ali referências de Kirk Franklin, né? Vai pegar Israel Hampton ou qualquer outro tipo de Fred Hammond mesmo e tal. Cara, esses Herbie Hancock são as linhas dos baixos constantes, né? Não tem muito essa questão do solo, São né? quase riffs contínuos, né? Exato, é quase um riff, né? Que fica marcado ali, né? O próprio Jaco e tal, que é teu herói, né? No contrabaixo, né? O Jaco. Mas então tem muita diferença entre um músico que vai ser velocista e um músico que vai ser um condutor, especialmente no baixo, né? Tu sabe que nesse sentido, eu já no momento em que eu defini pra minha vida que eu ia trabalhar na indústria. Na indústria. E mais que com a indústria eu ia conseguir desenvolver esse hobby, que eu defini como hobby a música pra mim, mas um hobby que eu pudesse, né, ter participação ativa em vários projetos, né? Sim. E essa bagagem, eu sempre lá atrás, eu lembro que eu meio que defini pra mim que eu queria ser, em primeiro lugar, um bom condutor, né? Uhum. Eu precisava ser um bom condutor. Eu sempre fui apaixonado por músico de estúdio. Uhum. A gente tava falando há pouco tempo agora exatamente disso, né? Uhum. É diferente o cara que toca no ao vivo, do cara que toca em casa, Sim. do cara que grava no estúdio, né? Então eu sempre fui apaixonado por aquele músico, assim, que, o cara vai do pagode, vai do samba, vai da música popular brasileira, o cara pega uma música gospel americana, o cara pega um worship, o cara pega qualquer coisa e toca bem. Uhum. E o cara não é que ele faz as linhas, que tem muito músico que gosta, né? Isso não é um Problema, né? Não é um problema. Uhum. Mas tem muito músico que ele grava as linhas de baixo com músico que ele gosta, que ele curte, e faz exatamente aquilo. Né? Tem música que sabe a música tal, não, e sabe, é só maior aqui, fazer aqui, inverte aqui, faz lá. Sim. E isso é legal até o momento, né? Porque daí o cara que é eficaz no estúdio, ele tem que transitar nessas linhas, mas ao mesmo tempo, e aí vai a diferença das pessoas que eu gosto, e que eu gosto, quando eu falo que eu gosto, as pessoas que eu convivo, inclusive, né? Que eu vejo próximos de nós aqui, né? Sim. É os caras que tem a linha de baixo, o cara vai tocar pagode, tu ouve o cara tocando pagode, mas tu sabe que é o cara, é o Fernando que tá tocando ali. Uhum. Ele tá tocando um reggae, pô, mas é o Fernando que tá tocando reggae, sabe? Tem uma marca, né? Tu Uma entende identidade. a linha de instrumento do cara, tu entende o pensamento dele. Sim. O cara desenvolve um pensamento, uma linha assim. E eu sempre fui apaixonado por isso. Sempre fui apaixonado por isso. Eu volto a dizer, eu nunca fui um velocista e nunca consegui ser, talvez por não treinar mais, talvez por não me desenvolver mais em cima, né, nesse sentido. Mas em compensação na condução eu sempre fui apaixonado. Às vezes eu tô ouvindo uma música e tô me imaginando conduzindo a música. E às vezes ouvindo a linha de baixo do cara, a linha de baixo original, e já imaginando, mas ficaria mais legal assim, fazendo assim, assado, sabe? E isso é legal, o desenvolvimento disso é legal, né? Que legal, cara. Eu fico muito, muito contente, assim, de ouvir isso. E principalmente porque o bom músico, sendo de estúdio ou um músico que toca ao vivo, na minha concepção, é um músico que consegue incrementar, né? A ideia dele, a visão que ele tem, consegue criar dentro daquilo. Porque, por exemplo, tu dá ali uma sequência ali do 1, 5, 6, 4, ele vai fazer Dó, Sol, Lá menor e Fá. Tudo tranquilo. O cara, ele vai fazer só sequência, marcando as notas fortes ali, né, as tônicas no caso, né, que são consideradas as notas principais, ele vai ser, querendo ou não, limitado, né, e às vezes tu tirar exatamente a mesma linha de alguém, né, ou mesmo desenho, tirar igual, né, a música que se fala, eu vejo isso como uma inibição da tua criatividade. Exato. Eu não gosto muito da ideia, assim, sabe, antigamente, quando eu comecei a tocar, as pessoas tinham muito isso. Tu tem que tirar o solo igual, tu tem que fazer igual. Claro que se a música, né, vai ser apresentada num evento, né, num congresso, numa conferência, é óbvio que as pessoas que vão estar lá querem ouvir aquele solo, aquele detalhe, né? Mas eu sempre gostei da ideia de estar livre para criar e colocar a minha identidade na música, né? Sim. Porque eu vejo que isso que é de fato um desenvolvimento do músico, né? É que, na verdade, se tu fores olhar hoje, isso já que a gente tá falando de música agora mais, né, inserido, se tu fores olhar, né, dos músicos hoje que a gente... Vamos lá, baixistas famosos brasileiros, né, que a gurizadinha que tá tocando fica enlouquecida cada vez que lança um single novo, alguma coisa nova, enlouquece e já quer tirar. Vamos lá, Júnior Braguinha, na banda do Eli Soares, eles gravam a música, fazem, daí tem aqueles riffs, aquelas peculiaridades que eles fazem, aquelas linhas de baixo incríveis do Braguinha,
Só que se tu vai olhar o show dele, tocando a mesma música, no show eles não fazem aquilo que eles gravaram. Eles improvisam mais, eles desenvolvem mais a música. Sim. E agora, de uns anos pra cá, tem se lançado muito a questão dos remakes, eles refazem a música com outra roupagem, outra roupagem, sabe? Outra Sim. levada. E aí gera aquele comparativo legal, né? Pô, o Braguinha fez assim, agora tá fazendo assado. Cara, isso é muito legal. Cara, e isso é o principal sentimento que tu entende que os caras não... Não, os caras, eles gravam, eles botam a cara dele na música, entendeu? Só que eles também querem ir mudando, e a musicalidade, ela é incrível porque ela vai te dando ideias, e ideias sobre ideias, e aquilo... Isso. E aquilo cria... às vezes cria um Herman Monstro, né? Às vezes cria um, né? Mas na maioria das vezes a criatividade que os músicos têm faz com que a música ela se renova. Sim. Ela volta pras paradas, ela tá lá em cima, ela vai descendo, normal, natural. Sim. Né? Eu imagino eles que fazem quantos shows por mês, e todos os shows tem que tocar as mesmas músicas. Sim. E eles vão enjoando. Mas com certeza. E aí aquilo faz com que eles mudem, né? Sim. Então, eu sempre digo para as pessoas que faziam aula comigo, que agora estão meio parado de aula, né? Eu sempre dizia para eles, cara, tu tem que aprender o que eles fazem, porque eles, para chegar naquele ponto, eles tiveram um caminho, uma estrada, e essa estrada é importante a gente saber. Aquele milhozinho que eles largaram do caminho até chegar onde eles estão, Sim. é o caminho pra gente chegar lá também. Só que ao mesmo tempo tu tem que colocar a tua cara. Né? O diferencial do músico hoje, e sempre, na verdade, né? Se a gente olhar os músicos que tu deu exemplo há pouco, cara, eles têm as linhas dele. Sim. Eles têm a cara dele. Tu ouve uma música, tu sabe que é. Eu ouço muitas músicas. Eu ouço uma música do Phil Collins, às vezes eu sei que é o Nathan East que tá tocando, pela linha de baixo dele. Pelos caminhos que ele vai criando. Pelos caminhos que ele faz. Aí eu ouço uma outra música um outro músico que gosta muito de mudar a banda, né? Ele tem a banda base dele, mas muda baixista, muda tecladista. O Lee Ritenour também. Cara, eu sei quando o Laboreal tá tocando com ele, eu sei quando o músico dele, agora me fugiu o nome do outro baixista, que é o que mais toca com ele. Então, os caras têm linhas de baixos diferentes. Sim. E tocam as mesmas músicas. Sim, exatamente. É isso que eu digo. Quando tu escuta o Braguinha na linha do Braguinha, tu imagina, por exemplo, eu acho que sim, é um caminho pro músico que tá começando tirar a linha igual a dele, que já não é uma coisa simples, né? Exige treino, exige técnica, exige muito estudo com aquilo ali, o cara vai ter que realmente se esforçar. Mas aí depois que ele tira a linha dele, eu acho que é mais difícil ainda tu incrementar alguma coisa que fique de bom gosto, que fique legal, em cima de algo que já tá bem construído, sabe? Exato. É que nem tu tentar reharmonizar a harmonia do Tom Jobim. Vou reharmonizar. A harmonia já é muito bem construída, então, primeiro, para tu tocar aquilo já é um trabalho, né? E aí tu vai modificar aquilo, né? E para que deixar de bom gosto, eu vejo que isso é bastante complexo, mas eu vejo que é aí que tu consegue realmente entrar no mesmo caminho deles, né? Exato. Se tu pensa, por exemplo, o próprio, usando ele como exemplo, né? Estamos falando tanto dele aqui, daqui a pouco, se ele fizer show por aqui, vamos convidar, Braguinha, queremos você aqui, Braguinha. Pode vir que a gente quer discutir ao vivo isso, né, Fê? Cara, se tu pega a ideia, assim, de que eu vou chegar para ser uma cópia daquele baixo, né? Com certeza o Braguinha tem as suas referências, como tu tem também, como o Johnny que tá aqui, né? No Johnny Studios com a gente, tem as referências de guitarra dele, né? E eu tenho as minhas com o piano, que é o meu instrumento principal, mas a gente sempre chega a um ponto em que a gente faz igual e busca fazer algo mais do que aquela pessoa está fazendo, ou busca criar pelo menos a nossa cara, né? A nossa identidade, né? Eu acho que é importante isso também, né? Acho que é exatamente o que tu falou, né? Existem as músicas que são peças. Foram criadas, foram montadas, elas são momentos, elas dizem coisas, elas falam de um momento de tempo, falam sobre o músico. Sim. Ela é diferente, entendeu? Sim. E aí, como músico, tem aquela situação que tu quer realmente tirar ela. Eu consegui fazer a peça tal, fiz legal, exatamente. né? É muito legal quando fazer tu chega isso. nesse ponto de tocar. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Da nossa rotina diária de músico, tu tem que botar a tua cara, né? Tu tem que de alguma forma individualizar o teu som, entendeu? Sim. Eu acho que essa é a grande diferença do músico que se desenvolve de uma forma mais, vamos dizer assim, um processo mais profissional, vamos dizer assim, ou pelo menos próximo disso, do músico base, que apenas toca pra si, ou toca em casa, ou toca com os amigos, assim, né? Que legal, cara. Vou te fazer uma pergunta traiçoeira agora, talvez, né? O que, na concepção do Fernando, é adoração? O que tu entende como adoração?
aquilo que as pessoas chamam de música na igreja, né? Que nós tocamos para cultuar, né? Que são tocadas nas igrejas evangélicas, né? Que tu frequenta, que a gente frequenta, que a gente escuta. O que é a adoração, na tua concepção? Bom, hoje as coisas estão muito... Tudo aquilo que a gente vê na mídia muitas vezes está ligado a duas coisas muito distintas, né? A questão da palavra, né? A mensagem, aquela coisa que as pessoas desenvolvem um assunto sobre uma mensagem, aquilo que Deus passa para eles, Sim. né? E tem a parte do louvor, né? Que se fala muito louvor e adoração, aquela coisa toda. Cara, a adoração, eu sempre desenvolvi o assunto de adoração no sentido do... Basta a gente puxar o português, né? O que é uma adoração? É algo que tu sabe que aquilo é maior que tu entende que aquilo tu quer pra ti, tu gosta, tu adora, né? A gente é acostumado muitas vezes a falar, eu adoro isso, eu adoro aquilo. A gente fala por uma sensação de costume, Sim. mas aquilo é muito... É aquela coisa, eu adoro só Deus, né? A adoração tem que ser dada só a Deus. A adoração, cara, eu sempre fui muito... vamos dizer assim, nos meus momentos íntimos com Deus, de estar assim, muitas vezes no meu quarto, muitas vezes no carro, muitas vezes diante de algum problema, sabe? Eu sempre me dediquei a falar com Deus, a ter uma intimidade com Deus. Uau. E eu acho que nessa intimidade que a gente consegue adorar Deus na essência, né? Tem muita coisa superficial, tem muita coisa que hoje nos tira a atenção, tem muita coisa verdade. Que, seja na igreja ou em casa, ou seja onde for, eu sempre, com as pessoas que eu conversei sobre o assunto, na igreja, em mensagens e coisas assim, eu sempre disse que essa intimidade com Deus, ela tem que ser desenvolvida. E eu sempre, no meu tempo que eu fui líder da juventude, eu sempre disse para eles, a gente está encerrando um culto agora, mas o culto não termina aqui. Sim. O culto, ele continua. A adoração de Deus é aqui, é ali fora, é na parada de ônibus, é dentro do teu carro, é na tua casa, na faculdade, no trabalho, seja onde for. Eu costumo dizer, Fernando, entrando na tua respiração, que eu acredito que a gente mede realmente, né, a qualidade da vida cristã e do crescimento, na qualidade também no ensino das igrejas, não pela quantidade de pessoas que têm sentadas domingo, né, mas pela quantidade de igrejas que tem na rua na segunda, né? Exato. Ou seja, na segunda-feira tem que ter um monte de igrejas nas ruas, né, onde as pessoas estão, na parada, como tu falou, no trabalho, de repente na escola, na faculdade, né? Então, quando nós saímos da igreja no domingo, nós somos igreja onde nós fomos passar, né? Exato. Então aí nós temos que também transmitir a mensagem junto lá, né? Essa mensagem. E tu sabe que esse trabalho material, né? Ou seja, aquele momento que tu fisicamente vai pra rua e vai fazer algo, sim, e vai buscar as almas, que é isso o ID do Senhor, né? É nesse momento que é medido o quanto tu tem intimidade com Deus, sim, o quanto a tua adoração chega a Deus realmente, né? Que a adoração é o sacrifício da tua vida, né? É aquilo que tu entrega ao Senhor, é o teu coração, é a tua vida, é o teu tempo. Talvez a coisa mais importante que nós tenhamos hoje é o tempo, é o nosso tempo, né? Então, nesse momento que a gente busca essa intimidade, que a gente adquire essa identidade e que depende de nós. Sim. Porque eu sempre também disse, e tem algumas coisas que são muito marcantes na minha vida, cara, Deus está sempre disposto a te olhar, a esperar de ti, que tu te dedique a Ele, que tu se faça a obra dele, que tu... As pessoas dizem, Deus virou as costas para mim. Não, Deus não virou as costas para ti. Sim. Tu te virou de costas para Deus. É a gente que escolhe o caminho. Entendeu? Eu digo que a conversão do cristão, a conversão do cristão é uma mudança de direção. Tu ia para um lugar, naquele momento tu te vira para Deus, né? Tu te direciona para Deus. Sim. Só que depende de ti também seguir no caminho. Entendi. Tu vai seguir no caminho. Tu tem que caminhar. Tu tem que desenvolver essa intimidade. Tu tem que desenvolver essa proximidade com Deus. Sim. Isso é o que o cristão deve fazer. E aí, com essa bagagem toda, que daí essa intimidade de Deus vai te dar força, vai te dar fé, vai te dar esperança. Deus vai colocar as palavras na tua boca. Aí o trabalho funciona. Aí o evangelismo funciona, aí o bate-papo com os amigos na escola funciona, aquela conversinha de canto de corredor, no vestiário, ou no restaurante, seja onde for, com um amigo, com uma pessoa que tu não conhece, seja como for, aquela palavra que tu vai dizer já vai vir diferente. É verdade. E daí é Deus colocando palavras na tua boca, entendeu? Que legal, cara. Então, acima de tudo, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta.
Não adianta tu crer, tu ter fé, tu ter intimidade com Deus e não sair pra rua e fazer a obra do Senhor, mas ao mesmo tempo tu também, pra tu sair pra rua, fazer a obra do Senhor, tu tem que estar preparado. E essa preparação parte, sim, da tua intimidade com Deus. Eu sempre, e isso eu carrego comigo, cara, a vida cristã parte da intimidade com Deus, o quanto tu é íntimo com Deus. E ser íntimo é o quanto eu tô disposto a falar de mim, a revelar os meus pecados a Deus, a abrir minha vida para Deus, a abrir as minhas decisões para Deus, ou melhor dizendo, entregar nas mãos de Deus para que Ele me direcione, que é o melhor ainda, né? Então, o quanto a gente está disposto a isso? A gente tem um costume muito de, Deus me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda aqui. Não, mas isso aqui fica tranquilo que aqui eu resolvo, né? Deixa que eu faça aqui porque eu tenho vontade de fazer assim, eu tenho vontade. A gente faz isso. A gente involuntariamente a gente faz isso. Quando a gente toma algumas decisões, depois mas não orei, não pedi a Deus direção, né? Então essas coisas nos limitam muitas vezes do sucesso na presença de Deus. Sim. Não que sucesso é uma palavra meio pesada, né? Parece que a gente tá querendo brilho, alguma coisa do tipo. Não. Eu digo o sucesso de um trabalho, ou o sucesso de algo que tu te propõe a fazer na presença de Deus. E quando eu digo sucesso, é sim, buscar almas para Cristo, trazer as pessoas da rua, pessoas que precisam, fazer algo que transforme alguém, né? Sim, hoje é tão difícil, né? Mas tu fazer algo por alguém que transforme a vida daquela pessoa através de Deus, esse é o principal, né? E como tu passa isso pros teus filhos, Fernando? Como é que tu imagina, assim? Tu tem algum plano traçado? Hoje o Lucas tem 18, né? O Lucas tá com 18 anos hoje, né? E tu tem uma outra filhinha, a Lívia. A Lívia. A Lívia que tá com 2. 2 e 10 meses. 10 meses, quase 3 anos já. Em janeiro faz 3 aninhos. Isso, a gente teve a felicidade de 2 aninhos, ela está conosco no dia ainda, né? Tadinha, uma abelha picou a mãozinha dela. Tadinha. Acontece, né? Acontece. Deu uma dó, né? Ver criança chorada, a gente fica com tanta pena, né? Que coisa. Mas como é que tu pretende passar essa visão, essa maturidade de adoração? Porque o Lucas toca, né? O teu filho hoje, 18, toca violão, toca guitarra, né? E tem também, já está seguindo os teus caminhos de colecionador de instrumentos, né? Hoje ele tem menos. Quantas guitarras o Lucas tem? Ele tá com 3 guitarras. 3 guitarras e quantos violões? Um violão. Um violão só, olha. E baixos, tu tem 12 baixos, né? Que fique gravado isso. Porque salientando de tempo em tempo, assim. Porque diminuiu, né? Eram 15 a última vez que eu tive. Cara, eu tive 18 já uma vez. Nossa, vamos botar isso daí, ó. O homem de 18 baixos. O homem de 18 baixos. Que coisa séria. E aí, como é que tu passa essa visão toda que tu acabou de falar sobre a busca de Deus, o evangelismo pra eles, assim, como pai? A Lívia é muito bebê ainda, né? Por mais que ela já tá naquele momento, ela começou agora por causa da pandemia toda, ela começou a escolinha só agora, né? Então a gente tá acompanhando ela ainda de perto, a gente leva ela na igreja junto, ela tem aquele momento ainda que ela é um bebê, tudo é novo, mas ela já fazer com que ela se sinta em casa nos ambientes onde a gente frequenta, isso é o primeiro passo, né? De um pai, né? Fazer com que a criança se desenvolva dentro da igreja, né? Escola dominical, né? Então na escola dominical agora, se Deus quiser, ano que vem a gente vai começar a frequentar com ela também, por a pandemia também a gente tava com medo, né? Mas o Lucas a gente sempre seguiu na mesma linha no início, assim, mas o Lucas eu sempre tive uma vamos dizer assim, o Lucas sempre foi muito parceirão, assim, sabe? Sempre me acompanhou muito aonde eu ia, né? A gente brincava que ele gostava muito de andar de carro, né? Ele dormia no carro quando era bebezinho, então às vezes ele chorando aí de casa, não queria dormir, aquela coisa. O carro acalma, né? O carro acalma, impressionante. A gente tem um afilhado, o Joaquim, tu conhece, né? Que é um amor, assim, ele tava todo estressado, chorando, entrava no carro, dá 2 segundos e dói. Tá roncando. É normal. Então o Lucas eu sempre tive muita liberdade para conversar com ele, né? Não só das coisas de Deus, mas também das coisas da vida, assim, né? Que a gente tem que ensinar, né? Porque muitas vezes assuntos diversos chegam ao ouvido deles e por amigos, chega às vezes torto, né? Então isso tudo é função dos pais direcionar, né? A gente sempre foi muito próximo dele na parte da escola, né? Muito presente, mesmo na nossa rotina de trabalho, eu sempre procurei estar presente com ele. Graças a Deus sempre pude, em alguns momentos, me liberar. Eu te digo que eu não tive nem a metade do tempo que eu tenho hoje para participar com a Lívia. Hoje eu tenho muito mais tempo, porque eu trabalho à noite. E eu acabo participando muito mais do tempo com ela do que eu participei com o Lucas. O Lucas eu trabalhava de dia, eu via ele muitas vezes no final do dia, em alguns momentos ali que eu participava com ele. Mas eu sempre tentei
participar o máximo possível dele. Que legal. E esse diálogo sempre foi muito importante. Tem muitas coisas que até hoje, e às vezes a gente conversa e ele menciona assim, e eu digo, tu gravou isso aí. Olha que legal. Coisa que a gente conversava. A gente não tem ideia de como fica, né, na cabeça, né? Não sou pai, mas como filho, às vezes os pais não têm ideia de como algumas coisas que falam, fazem, fica gravado na cabeça do filho, né? Eu vou te dizer que o Lucas, graças a Deus, ele é um menino, sempre foi um menino muito bom, muito dedicado a tudo que ele se colocava à disposição a fazer, né? Ele é um bom músico, ele trabalha com... Ele fez muitos cursos de designer, né? Então trabalha nas mídias da igreja. Que legal. Né? Faz o processo com os meninos da igreja lá. Ele toca na igreja também. Então ele sempre foi... Eu sempre procurei também deixar ele muito presente no nosso meio, né? Nesse sentido. E fazer com que ele entendesse realmente, né? Aquilo que... o fato de eu ter sido líder de jovens por um tempo ali, né? Na nossa congregação também... ele estando comigo, ele participava muito comigo, né, de todos os momentos, né, mal ou bem ele tá perto, né, Sim. É aquela coisa do líder de jovens que muitas vezes a rapaziada que tá ali embaixo não tem tanta proximidade em todos os momentos. É verdade. Ele teve sempre do meu lado, né, então eu acho que o diálogo é o principal de tudo, diálogo, oração, acima de tudo, eu sou um apaixonado pelo nosso pastor Miguel Florentin. Ele é uma pessoa muito humana, ele é um paizão, traz os filhos dele muito próximo. Que legal. E ele transpõe muito isso, e ele sempre diz, ele sempre fala isso, que o pai é o exemplo. O pai cristão, ele tem que ser o exemplo do filho. Sim. Né? Ele tem que dar o exemplo, dar o caminho do filho, muitas vezes sem falar uma palavra, né? Só com atos, com atitudes, com o teu desenvolvimento em casa, com a tua maneira. A gente é falho, né? A gente erra muito. Mas até nas falhas tu ensina, até nos erros tu ensina. Né? Então, no momento que tu pede desculpas, no momento que tu pede perdão. Então, eu sempre procurei ensinar muito o Lucas nesse sentido. Né? E o Lucas, graças a Deus, eu tenho muito orgulho dele. Né? Que legal. Ele é um menino de ouro. Filho, te amo. Né? E... Que legal. Eu tô muito feliz hoje ele tá entrando na indústria também. Olha, que legal, cara. Já há algum tempo trabalhando, começou na indústria. Que show. Então tá sentindo, como é que é? Foi picadinho pelo mosquitinho de metal. Meu Deus. E já tem muitos exemplos, né, de seguir teus passos mesmo, né? A gente tava falando dos instrumentos porque chegou um tempo que ele tinha mais instrumentos, né? Ele chegou a ter bastante instrumento, né? Tudo bem que era eu que comprava, né? Mas tudo bem. E que ensina é essa de tu ter 12 baixos, assim? Da onde vem essa... Qual que é a diferença? Explica pra quem não entende, assim, cara, né? nós vamos longe dessa conversa. Não. Tudo tem uma história, não tem problema, cara. Tudo tem uma história. Vamos lá. Eu tive o meu primeiro instrumento, foi um contrabaixo com 15 anos. Meu pai comprou novinho na loja. Olha. Né, lá em Porto Alegre, era um tonante. Um baixo tonante. Inclusive, esse baixo eu comprei ele de volta. Depois de muito tempo depois, eu comprei ele de volta. Poxa, eu tenho ele lá em casa. Lá. É um berimbau feio pra burro, mas ele é o meu primeiro baixo. Depois eu lembro que eu comprei um outro baixo, que ele era melhor. Sim. Né? Daí, na época, eu fiquei por um tempo com esses dois. E aí, vendi o tonante. E aí, depois eu comprei um terceiro. E aí, esse terceiro, depois de um tempo, eu vendi o anterior. Então, eu tava sempre... Eu comprava um outro melhor, daí me desfazia do anterior. Comprava outro melhor e desfazia do anterior. Pô, eu tinha... Esse outro contrabaixo eu tinha 19, 20 anos. Eu lembro que eu comprei... eu fui numa loja, na época, cara, a moda era os contrabaixos japoneses do Bass Collection. Olha Quem é baixista sabe o que eu tô dizendo. Baixo da década de 90. Baita instrumento, captação ativa. Aquilo era um instrumento... E ele era um baixo ergonomicamente pequeno, né? Bracinho estreitinho. E eles vinham 5 cordas, 6 cordas. Era muito gostoso de tocar neles. E era um baixo muito caro, né? Era um instrumento muito caro. E eu lembro que lançaram na época uma marca brasileira. Na verdade não era brasileira. Ela tinha uma filial aqui no Brasil, foi lançada. Essa marca hoje existe ainda. E aí os baixos eram muito parecidos, assim, sabe? Idênticos, assim. E eu lembro que eu fui numa loja, eu vi preço muito mais baixo, né? E eu lembro que eu tava com a Luciane, e a Luciane, não, vamos comprar, ele é legal, tu gostou, vamos comprar. Aí... Mas esse era mais um além do que tu já tinha. Eu tinha um outro, né? Aí eu comprei ele, adquiri ele primeiro. E aí depois me desfiz do anterior, daí fiquei só com ele.
E aí eu lembro que uma vez aí, com esse contrabaixo, eu fiz eu fiz um negócio com ele para um outro contrabaixo. E aí essa história eu não vou poder dar detalhes, porque a história meia envolve algumas pessoas. Não, né? claro. Então em resumo, eu negociei por um outro contrabaixo, era um contrabaixo usado, Sim. de um rapaz que era muito meu amigo, Sim. músico também, baixista. E tava passando por uma necessidade na família dele. E aí eu lembro que eu dei o contrabaixo e mais algumas coisas para ele por esse baixo. E eu lembro que era um baixo top importado. Um sonho. Que legal. O baixo. E eu, naquela de estar sempre adquirindo um melhor. Só que eu descobri que o baixo era roubado, cara. Nossa. Eu descobri que o baixo era roubado. Nossa. E aí, lá pelas tantas... E aí o dono do baixo, ele tinha alguns amigos em comum comigo. Sim. Eu não conhecia o dono do baixo e os amigos em comum. Quando os meus amigos ficaram sabendo que eu tinha comprado o baixo e viram que era o baixo do rapaz que já estava atrás, né, do instrumento, eu disse, não, fica tranquilo. Vou devolver o baixo, fica tranquilo. Avisa ele que tá em boas mãos e eu vou entregar e tal data, entrego. Marca com ele assim pra me entregar. Tudo certo, tudo na paz, tudo graças a Deus. Só que aquilo me machucou de um jeito. Imagino. Porque daí eu fiquei sem baixo. Pá. Aí eu fiquei sem instrumento. Uau. Eu lembro que na época eu fiquei assim... Eu disse, eu vou largar de mão. Aquela coisa de se desapontar com as coisas, né? Eu me desfiz de um instrumento que eu gostava muito para um outro que eu achei que ia ser benção. E no fim, por um erro meu, né? Uma falha minha, pegar um instrumento sem nota, essa coisa toda. Acabei me prejudicando, né? Eu lembro que na época eu parei de tocar, daí eu tava trocando de congregação também, porque a gente tava se mudando, né? Na época eu trabalhava eu sempre trabalhei em São Leopoldo, mas aí eu congregava na Assembleia de Deus de São Leopoldo, na Avenida Bento Gonçalves. E nesse meio tempo eu acabei voltando para Canoas. Sim. E nós voltamos para Canoas também, para morar em Canoas. Foi bem na época do Lucas. A Lu tava grávida do Lucas. Foi bem nessa época. E aí, quando eu cheguei em Canoas, aí fomos frequentar a igreja Assembleia de Deus já de Canoas, né? Só que não era uma outra congregação, Sim. perto de casa. E eu lembro que as irmãzinhas começaram, aquela coisa toda, aí tinha um coral, e aquela coisa de sempre, né? E quando aparece músico novo, vem cá, vamos não sei o quê. E eu, não tem instrumento, não tem. E não tem, fui negando. E eu nunca me esqueço, eu tava lá em Porto Alegre, passeando com a Luciane. E nessa época o velho costume de passar nas lojas de instrumentos, sempre pra olhar. E eu entrei numa loja e tinha um instrumento bem humilde, assim, sabe? Um contrabaixo bem humilde, assim. E eu olhei, só que ele era bonito, assim, novinho, né? Passivo, né? Bem tranquilo. E eu olhei, preço bem barato, assim, a Luciana olhou, não vamos comprar? Eu disse, não quero mais isso. Eu disse, não, vamos comprar, não tem, tu perdeu, esquece aquilo lá, deixa pra trás. Vamos de novo, vamos começar de novo. Pega o instrumento que tu gosta de tocar, tu sempre gostou. Eu tô vendo que tu tá triste, né? Resumo da obra, compramos os instrumentos, levei pra casa e comecei a tocar na igreja. E aí eu lembro, cara, que daí eu nesse instrumento, eu fiquei, eu acho, com ele por um ano, mais ou menos. E aí um rapaz, amigo meu ali de Canoas, ele tinha um contrabaixo Condor, 6 cordas, top, cor de madeira, bonitão, assim, só que era canhoto. E eu lembro que o rapaz comprou e ele não tava usando, né? Não queria usar. Ele perguntou, tu não quer comprar de mim, assim, não sei o que. Eu disse, cara, pra canhoto, né? Não, mas, cara... E eu olhei, eu entrei e comprei o baixo canhoto dele. Comprei o baixo canhoto dele. E aí eu tocava com o baixo invertido, eu só invertia as cordas, né? E tocava com ele, os botões aqui em cima, tocava uma atriz confortável. Mas era um baixo top, né? Deus, o meu primeiro baixo top foi um baixo invertido. E aí eu lembro que tinha contato com algumas pessoas, eu trabalhava em São Leopoldo, tinha contato com algumas pessoas e conheci o Velton, o luthier Velton. Velton, sim. O Velton é um cara fora de série, foi ali que eu conheci, naquele momento que eu conheci ele pessoalmente e o trabalho dele, né? Eu fui lá no Velton, conversei com ele e peguei o meu outro contrabaixo, esse novinho que eu tinha comprado, né? Eu disse, cara, eu preciso fazer é possível fazer alguma coisa aqui pra melhorar, porque tocar invertido assim é terrível. E esse não, dá pra desmontar o baixo, fazer um corpo do lado certo, do lado destro, né? Do lado certo. Do lado destro.
e aí pegar toda a parte de metais dele e colocar nesse baixo. Ele vai ser um baixo normal, destro normal. E eu disse, tá, quanto é que custa? Vai aqui, não sei o que. Tu aceita um baixo? Aí dei o baixo pra ele. Dei o baixo pra ele botou a venda nele. Ele aceitou pelo baixo. E ele fez o shape do lado certo. E, cara, ficou top demais. Ficou top demais. O baixo ficou incrível, incrível. Esse tu ainda não tem mais. Esse eu não tenho mais. Esse não foi. Mas eu lembro que na época eu orei. Aí quando aconteceu isso tudo, eu lembro que eu orei e pedi a Deus e disse, Jesus, não deixa mais que o diabo tome de nós as nossas coisas. Se for preciso, eu não vou me desfazer mais. Então não vou mais me desfazer do anterior quando eu adquirir um melhor. Entendi. Isso foi forte demais. Os céus conspiraram a favor. Foi, cara. De lá pra cá... Concordou na terra, deu. Concordou no céu. Muita coisa aconteceu e sempre... acontece, tu acaba fazendo, né? Tu acaba fazendo um brick ali, uma troca, comprando, vendendo. Alguns amigos lá que me conhecem, eles dizem assim: o brick não pode parar. Não pode parar. Tu tinha que tatuar essa. Acontece. Um baixinho aqui assim, o brick não pode parar. Acontece que aparece as coisas e eu às vezes me encanto com algumas coisas que o pessoal vende, né? Hoje existe marketplace no Facebook. Sim, Existe muitos canais, muitas mídias de venda, né? E às vezes tu encontra coisas, né? As pessoas têm instrumento, querem se desfazer. Sim. Às vezes por condições muito boas, né? Sim, E aí tu acaba, né? Eu acabei comprava um, daqui a pouco revendia, né? E daí eu revendia, eu fazia negócio, eu trocava. Tem aquela história que tu conhece, né? Da vez que é Lu, fica tranquilo, tô saindo de casa. Vou vender um baixo. Voltava com 2. Escondia um no porta-mala pra ela não ver. Não, pior que nunca escondi. Nunca escondi. Levava um só, ó, voltei com o mesmo. Aí o outro eu vou deixar amanhã. Só virava piada às vezes, né? Porque o outro sai de casa com não, mas esse aqui gerou voltou assim. Com 2. Então sempre que legal, dessa forma. E é muito legal, porque tu acaba conhecendo pessoas também, né? Vai se identificando com as pessoas, né? Mas eu vou te dizer que os meus melhores instrumentos, né? Os instrumentos tops que eu tenho, foi assim que eu adquiri, né? Que legal. E aí com pessoas, claro, de respeito, que me deram condição também de verificar o instrumento, a procedência, essa coisa toda que é bem importante, né? Porque depois também, né, do que tu sofreu, imagina, Deus me livre, né? Fê, vamos encerrar o papo por aqui, queria te agradecer muito, queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que assistiram até agora, uma mensagem que pudesse ficar como um legado para ti, né? Algo que, se a gente pensasse daqui a pouco, assim, qual Fernando, né? Aquele Fernando, né? De que Fernando tu gostaria de que as pessoas lembrassem de ti? Tu sabe que antes de vir pra cá eu tava pensando e é que nem eu te falei, né? Eu tenho algumas coisas marcantes na minha vida, assim, que eu tenho uma mensagem, né? Que uma vez eu estudei para uma pregação, né, numa mensagem que eu passei, que isso eu levo pra minha vida toda, sabe? Sempre muito forte, né? É aquele trecho da palavra de Deus que fala da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela vai no meio da multidão e tenta de alguma forma, aquela multidão espremendo Jesus. E Jesus sendo tocado por todo mundo, por braço, por corpos, por pessoas ali, e aquela mulher tocou nas vestes dele, né? Ele não chegou a tocar no corpo, tocou nas vestes. E Jesus parou todo o movimento, parece que ali deu um pause naquele momento, Jesus parou e disse, não, alguém tocou em mim. E aí o discípulo fala, como assim? Tocou em ti? A galera tá toda, né? A linguagem de hoje, né? A galera tá toda te apertando aqui, como assim alguém te tocou? Ele diz, não. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente porque saiu virtude de mim. E aí tudo parou naquele momento, né? E aí a atenção foi dada toda para aquela mulher que precisava naquele momento da cura. Então eu sempre digo muito forte assim, a gente precisa de alguma forma chamar a atenção de Deus para nós. Né? E a maneira como a gente chama a atenção de Deus para nós é a maneira como a gente alcança aquilo que é a intimidade com Deus, que é aquilo que a gente busca sempre. Muitas vezes a gente quer chamar a atenção de Deus de diversas formas erradas, diversas formas materiais, e o que a gente precisa muitas vezes é chamar a atenção de Cristo de forma diferente. Então eu sempre digo, chame a atenção de Deus, procure chamar, que Ele olhe para ti, que saia a virtude dele para ti, busca essa virtude. Aquelas pessoas todas estavam tocando a Jesus, estavam encostando em Jesus. Mas aquela mulher tocou diferente, porque ela tinha uma necessidade, ela buscava a cura. Ela tinha fé que ela ia receber a cura. Então, eu tenho isso muito forte na minha vida. Eu sempre digo isso para minha família e para as pessoas que estão perto de mim. A gente precisa se aproximar de Deus de forma diferente. A gente precisa ser diferente. A gente tem que ser diferente do mundo.
O mundo olha as coisas de forma material, olha aquilo que a nossa ótica enxerga. Mas Deus sente o teu coração. Deus sente a tua intensidade, Deus sente aquilo que tu tem, o propósito, o que tu tá buscando, o que tu quer realmente. Acho que esse é o principal do cristão, é buscar intimidade com Deus dessa forma. Fazer com que o mundo pare para Deus te ouvir, fazer com que o mundo pare para Deus fazer aquilo que tu tá precisando, que é aquilo que tu precisa realmente para tua vida. Maravilha, meu querido. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui também. Diretamente do Johnny Studios, estúdio de gravação em Cachoeirinha. Eu queria agradecer e até o próximo podcast.